E aqui agora eu vou falar sobre os três tipos de escassez. Depois de passar de 150 mil reais de dívida em 2020 e 2021, onde eu fiz a transição de carreira, fiquei 10 anos trabalhando no mundo corporativo, né, em multinacionais, farmacêutica, no varejo, em startups. E em 2019 eu fiz a transição. E aí eu fui, virei de fato palestrante e virei coach na época, né, e eu entrei em uma dívida violenta. Então, eu passava por grandes escassez, parecia que era sempre batiam num teto, eu não conseguia passar desse teto. Às vezes, quando eu comecei, 2022, comecei a fazer 20, 30 mil reais, mas eu gastava tudo. Então, passei por vários níveis de escassez e eu mapeei esses três tipos, né? E um deles que eu falava lá atrás era, eu falava assim, eu não tenho dinheiro para investir em mim mesmo, eu não tenho dinheiro para investir numa mentoria, eu não tenho dinheiro para investir num processo de desenvolvimento humano. E essa provavelmente era a historinha mais cara que existiu na minha vida até 2023. Foi quando eu, de fato, 2022 foi quando de fato eu resolvi começar a investir dinheiro, mesmo não tendo condição financeira. Fiquei 2 anos no limbo, né? Enquanto eu não investia, minha vida não destravou, né? Depois de ter passado mais de 1.000 pessoas na metodologia, eu vendo a minha própria história de vida, eu entendi que tem três tipos de escassez no cérebro. Primeiro, a escassez financeira, a mais óbvia, né? E raramente verdadeira. Vê, eu 150 mil de dívida, só no ano passado a gente fez mais de 1,3 milhões. Flávio Augusto pegou 40 mil reais do cheque especial para montar o WhatsApp e hoje ele é um bilionário. E J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, não tinha nem dinheiro para ter Wi-Fi na casa dela. Ela ia na cafeteria, carrinho de bebê, escrevia em cima do carrinho de bebê, foi em 12 editoras e só na 13ª aceitaram. Então, assim, não é sobre decisão financeira. Não é sobre escassez financeira, é sobre você decidir sair desse lugar. Segundo tipo de escassez é a escassez de visão, né? Então, a pessoa tem uma incapacidade de ver retorno sobre o investimento do que ela coloca. Tem despesa e tem custo. Despesa, conta de luz, conta de água. Custo, ele retorna. Mas tem custo que retorna mais tempo, né? Um MBA, uma pós-graduação. Agora, tem custo que retorna a curto prazo, né? Então, em um mês, 2 meses, 3 meses, as pessoas já têm resultado aqui, se aplicam a metodologia. E o terceiro tipo é a escassez de autoconfiança, né? Aquele medo de que não vai funcionar para mim, funcionou para o outro, para mim não funcionou, já tentei várias outras coisas, vários outros cursos e não foi. E aqui tá a grande verdade. A escassez financeira é quase sempre um sintoma e não a causa. Deixa eu te contar, por exemplo, a Renata. A Renata, quando ela me procurou, ela disse que não tinha dinheiro para investir na mentoria de 15K, uma das mentorias que a gente tem aqui. Mas quando a gente fez um diagnóstico profundo do negócio dela, a gente descobriu que ela estava perdendo 8 mil reais por mês em oportunidades por não ter um posicionamento claro. Sim, 8 mil. Em apenas 3 meses de mentoria, ela recuperou o investimento 3 vezes. 3 vezes. E agora que fica, provavelmente você já recebeu o que aconteceu com ela, o print, né? E a pergunta que fica é, não é quanto custa investir, mas sim o quanto custa não investir. Vê, você está tratando os sintomas e não a causa, tem que ir na causa direto, né? Se você está cobrando 200 reais, 300 reais, 400 reais por sessão, por hora, né? Você poderia estar cobrando 2 mil pela sua transformação, 3 mil, 5 mil, 7 mil que nem a Nicole, 12 mil que nem a Carol, enfim. E aí o teto é o limite realmente de mentorias, né? Hoje eu tenho uma mentoria individual, por exemplo, de mais de 100 mil reais, né? Óbvio que tem vários níveis de mentoria, até umas mais básicos mais em conta, né? Então, basicamente, você consegue prosperar, você consegue evoluir, você consegue vender muitas mentorias individuais, mentorias em grupo, multiplicando o que você quer, sem trabalhar 10 vezes mais, né? E nessa